Muito bom dia, meus alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, que é de língua portuguesa. E hoje nós vamos ver um tema complementar, que são as terminações dos verbos. Os verbos, eles são conjugados de três formas. Os verbos, eles são conjugados em AR, em ER e em IR. AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação e IR, terceira conjugação. Mas, tia Viviane, é necessário aprendermos essas regrinhas logo agora, no final do ano? Sim, porque esse assunto, vocês tendo uma noção do que são verbos e como as terminações definem que eles sejam da primeira, segunda ou terceira conjugação, todos os verbos do infinitivo, né? E o que são verbos do infinitivo? Verbos que estão em seu estado natural. Então, nesse momento, eu convido para que você possa abrir o seu livro na página 111. Mas antes de tudo, pessoal, antes de irmos para a lousa, eu preciso que vocês entendam as pessoas do verbo, que são as pessoas onde nós usamos para que o verbo seja conjugado. E as pessoas do verbo são, como vocês podem ver aí no livro, na página 111, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aí na nossa página 111 uma tabela, onde nós vemos as pessoas do verbo, que é eu, é a primeira pessoa do verbo a ser conjugado, é eu. Tu é a segunda pessoa. Ela é a terceira pessoa. O nós, que já é a pessoa do plural, é a primeira pessoa do plural. Nós é a primeira pessoa do plural. Vós é a segunda pessoa do plural, que hoje já não é muito usada, tá certo? O pronome vós hoje é muito substituído pelo você. E o elas ou eles, que é a última pessoa do plural, tá bom? Então, depois de compreender que existem as pessoas do plural, nós vamos agora compreender a diferença dos verbos, de como devemos conjugar um verbo quando ele está no infinitivo em AR, que é a primeira conjugação, na segunda conjugação, que são verbos que estão no seu estado normal e terminam em ER, e a terceira conjugação do infinitivo, que são os verbos que em seu estado normal terminam em IR. Então agora sim, vamos para a lousa e daremos continuidade à nossa aula. Para compreendermos mais o tema, pessoal, vamos ler aí essas três frases que foram retiradas do livro. Leia. Os chineses empinaram as primeiras pipas. Alexander Wilson prendeu termômetros em pipas. As pipas colorem o céu. Como podemos observar, pessoal, empinaram, o verbo empinar, a palavra empinar vem do verbo empinar, que termina em AR, ou seja, é da primeira conjugação. Prendeu vem do verbo prender, ou seja, da segunda conjugação terminada em ER. E colorem vem do verbo colorir, terminado em IR, portanto, da terceira conjugação. Como já mencionado anteriormente, são três as conjugações dos verbos. Primeira, do infinitivo, terminadas em AR, como por exemplo, o verbo pular. Segundo, do infinitivo, terminados em ER, como por exemplo, o verbo beber. E em terceiro, verbo dos infinitivos, os verbos terminados em IR, como por exemplo, os verbos partir. Nós observaremos agora a tabela que está na página 111 e 112, que demonstra de uma forma mais simples como é que conjugamos os verbos nessas três conjugações. E nós temos aí como exemplo os verbos da primeira conjugação, o verbo pular, que no passado fica conjugado da seguinte maneira: eu pulo, tu pulaste, ela ou ele pulou, nós pulamos, vós pulastes, elas e eles pularam. No presente, eu pulo, tu pulas, ela ou ele pula, nós pulamos, vós pulais, elas e eles pulam. No futuro temos eu pularei, tu pularás, ele ou ela pulará, nós pularemos, vós pulareis, elas e eles pularão. Já os verbos da segunda conjugação terminados em ER, temos como exemplo o verbo beber,
que no passado fica conjugado da seguinte maneira: eu bebi, tu bebestes, ela ou ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, elas ou eles beberam. No presente, eu bebo, tu bebes, ela ou ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, elas ou eles bebem. No futuro ficará: eu beberei, tu beberás, elas ou ele beberá, nós beberemos, vós bebereis, elas e eles beberão. E também temos os verbos da terceira conjugação terminados naturalmente em IR, que temos como, por exemplo, o verbo partir, que fica no passado: eu parti, tu partiste, ela ou ele partiu, nós partimos, vós partistes, elas e eles partiram. No presente nós temos: eu parto, tu partes, ela ou ele parte, nós partimos, vós partis, elas e eles partem. No futuro fica da seguinte maneira: eu partirei, tu partirás, ela ou ele partirá, nós partiremos, vós partireis, elas e eles partirão. Então, pessoal, depois de toda essa explicação, depois de toda essa explanação desse tema complementar, nós vamos para a nossa atividade. E nesse momento eu convido para que você pegue o seu livro, pegue o seu lápis, pegue sua borracha, para que no decorrer da nossa videoaula você já vá, tá bom? Respondendo a sua atividade, para que você se sinta mais seguro. Então, vamos lá. Nossa atividade, ela começa na página 112 e ela possui 5 questões. E a primeira questão pede já para que você comece conjugando o verbo no presente. O verbo que nós temos aí são verbos da primeira conjugação e da segunda, que são verbos que em seu estado normal estão terminados em AR, como brincar, tá bom? Nós temos aí o verbo comer, que é terminado em ER, o verbo escrever e o verbo arrumar. E nós temos aí do lado, para que sirva de suporte para você, na hora de conjugar o verbo, a pessoa do verbo. Então, tendo a pessoa do verbo, fica super fácil de passar esse verbo, conjugar esse verbo no presente. Ok, pessoal? Passou a primeira questão, vai para a segunda. E a segunda questão pede que você complete a tabela variando o tempo dos verbos. O verbo que nós temos aí é o verbo vender. É o verbo da segunda conjugação, pois ele está terminado em ER. Então, nós já temos aí a conjugação do verbo no futuro. Vocês vão preencher a tabela com o verbo vender no presente e o verbo vender no passado. Tá certo, meus amores? E temos aí mais outros verbos, tá bom? Na página 113, que é a continuação da nossa questão, que é o verbo repartir, que é terminado em IR, é da terceira conjugação. Então, pessoal, o que é que eu tô dizendo? Que essa tabelinha aqui, ela vai servir de suporte para vocês nas resoluções das atividades, tá bom? Vai ser super importante você sempre consultar a tabelinha quando tiver com dúvida de como conjugar um verbo, seja na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. Depois nós temos a terceira questão, que pede que vocês passem a ação aí que está acontecendo para o passado. Todas estão no presente, vocês vão passar. Primeiro, identificar qual é a ação, qual é a palavra aí, que é o verbo da frase, e vão passar toda a frase para o passado. Finalizou a terceira questão, temos a quarta. E a quarta questão diz o seguinte: complete as frases com o verbo dividir. O verbo dividir termina em IR, então ele é da terceira conjugação. E vocês vão completar essas frases com o verbo dividir no futuro, em todas as pessoas do verbo. Eu, ela, nós e eles. Em todas as pessoas do verbo que estão aí. Seguida da questão 4 tem a questão 5, que diz o seguinte: identifique e escreva o tempo verbal, passado, presente ou futuro, em que as frases a seguir estão escritas. Depois, reescreva-as no presente. Nós temos aí 4 frases que não estão no presente, porque nós já sabemos que nós vamos ter que passar essas frases para o presente. Então, nós já sabemos que elas não estão no presente. Então, você vai identificar se essa frase está no passado ou no futuro e vai colocar aí ao lado se a frase está no passado ou no futuro. E depois vai reescrevê-la, conjugando ela no presente.
Tá bom, meus amores? Tia Viviane, aí eu finalizei minha atividade, não tive nenhuma dúvida, não precisei ligar para a senhora. E o que é que eu faço agora? Eu mando o meu feedback para que tia possa ir acompanhando o seu desenvolvimento, tá bom? Para que tia possa mandar as correções possíveis, as correções necessárias e assim, aos poucos, vamos compreendendo mais um pouquinho sobre essa classe de palavras que é tão interessante. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agradeço a todos pela atenção e é assim que finalizo ela. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Então, tchau, tchau, meus amores, e até a próxima.